Estamos parados, alicerçados aqui em Abraão, e a proposta é ver detalhes. Então hoje vamos ver mais alguns detalhes na vida de Abraão, e domingo que vem, se o Pai permitir, vamos ver o chamado de Abraão, no qual todos nós estamos inseridos. Depois vamos ver também o crescimento, a maturidade, uma vida madura de Abraão. E vamos ver também as visitas que o Senhor fez a Abraão. Foram 11 visitas. Vamos analisar cada uma delas para sermos enriquecidos. Temos dito aqui, se você e eu de fato tivermos uma vida relacional com o Senhor, de íntima comunhão com Ele, nós iremos perceber durante todos os dias, durante a semana, o Senhor sempre faz a nós visitas muito especiais, se revelando a nós, falando, acrescentando algo mais de Cristo pelo seu Espírito. Por isso temos que estar sempre atentos, vigiando e em íntima comunhão com Ele, para nós desenvolvermos uma amizade, como era Abraão com o Senhor. Então, na vida de Abraão, nós vamos descobrir também o segredo de uma verdadeira amizade com o nosso amado Senhor. O que é essa relação de amizade com Ele? Claro que as nossas amizades relacionais, humanamente falando, elas estão mais no campo das afetividades. Então, por isso que as nossas amizades, elas são muito falhas. Eu vou falhar com vocês, vocês falharão comigo, mas uma amizade com o Senhor, uma íntima amizade com Ele, nós, em primeiro lugar, vamos ter muitos benefícios. Salmos 25:14 fala que a intimidade, ali, fruto de uma amizade profunda, o Senhor se revelará e dará a conhecer a sua aliança. Então, amizade com o Senhor nós só temos a ganhar, irmãos. Não ganhar coisas, isso é algo que Ele vai acrescentar muito mais do que nós merecemos. Mas ter uma revelação mais íntima, mais profunda de quem Ele é. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós iremos nos conhecer a nós mesmos. Vamos conhecer a igreja como realidade espiritual, o mundo e conhecer, claro, é o Pai. E desenvolver e termos o segredo de uma amizade com o Pai, que está sempre perto de nós e sempre está nos visitando. Irmãos, Ele deseja tanto falar com cada um de nós. O que Ele tem encontrado em nós são ouvidos e corações endurecidos. Ele vem, nos visita e nós não estamos percebendo aquilo que Ele está fazendo na atualidade, nesse tempo presente, que envolve toda a sua eternidade, porque o Pai, para Ele não há tempo, né? Nós temos que remir o tempo, mas para Deus não. Ele não tem que remir tempo algum. Ele é Deus em todo o tempo Ele ama e deseja nos visitar, falar com cada um de nós. Portanto, irmãos, temos que rogar ao Espírito do Senhor que nos traga ouvidos sensíveis e que haja em nossa alma uma disposição profunda em desejar conhecê-lo, porque Ele é o nosso tudo, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, que em Cristo fez todas as coisas. Por isso que a nossa meta, o nosso caminho é Ele. Nosso caminho não é o céu, nosso caminho é Ele. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, ir ao Pai. Então nós temos que não focar, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o Pai. Não sei onde vai ser, só sei que vamos morar na Nova Jerusalém, porque o Pai está lá, o Filho está, o Espírito está, e todos os nossos irmãos também estarão lá naquele grande dia. Então, irmãos, hoje vamos ver o segundo estudo. Fizemos a introdução domingo passado e hoje nós vamos entrar aqui nesse aspecto para conhecer a vida de cruz na qual Abraão, então, ele vivia, ele passou. Vamos analisar aqui os altares, que é uma alusão que fala da cruz. Vamos ler inicialmente aqui Gênesis 17:1, que diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Vamos orar, irmãos. Nosso Pai, nós te damos graças pela noite que tivemos de descanso,
Obrigado por esta manhã que o Senhor preparou para nós, por esse dia que o Senhor preparou para nós, não para nós ficarmos tristes, não para nós murmurarmos, mas este é o dia que o Senhor fez para nós alegrarmos-nos e regozijarmos nele, porque o Senhor é quem preparou para nós. E obrigado, Pai, por cada um de nós que o Senhor trouxe até aqui nesse local de reunião para falar conosco. E nós sabemos que todas as vezes que nós como igreja nos reunimos, o Senhor tem algo para nos dizer. Pai, que o nosso coração seja como aquele solo fértil, receptível à semente da Tua Palavra, e que ela venha produzir 10, 30, 100 por um. Entregamos também nas Tuas mãos, ó Pai, todo esse tempo que passaremos aqui, porque nós entendemos que é um tempo precioso que o Senhor tem nos proporcionado. Edifica-nos como a Tua igreja, cuida, Pai, dos nossos pensamentos, das nossas mentes, para que nós não venhamos a nos distrair da Tua Palavra, daquilo que vai ser dito, e nos dê também discernimento espiritual, porque Teu Espírito que habita em nós nos torna espirituais e Ele discerne todas as coisas. Então estamos na Tua dependência e nas Tuas mãos, ó Pai, está esse tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, Abrão, ele atingiu a idade de 99 anos. Há muitas pessoas que têm um conceito de que quanto mais velha uma pessoa é, ela tem mais experiência, ela se torna mais madura. Eu creio que pode ser nessa vida. A pessoa que vive muito tempo, ela passou por bastante experiências boas, ruins, tribulações, então ela ganhou bastante experiência. Mas isso, Jó vai dizer que não tem nada a ver com o Senhor. Porque uma pessoa que é idosa, velha, não significa que ela seja uma pessoa sábia. Ela pode ser uma pessoa experimentada nessa vida, mas sem a vida de Cristo, ela não é nada, não significa nada para Deus. Só ganhou experiência para si mesmo. Como muitos adquirem muito conhecimento em todas as áreas da sua vida, mas isso não nos leva a nada, porque a palavra fala que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Estão me compreendendo? Então, Abrão atingiu a idade de 99 anos. Aqui não fala que de fato ele estava na sua maturidade, porque não estava, né? Então, aqui quando ele tinha essa idade, aparece a palavra aqui, apareceu-lhe o Senhor. Essa palavra apareceu-lhe no hebraico quanto no grego é a mesma palavra para revelação, é a mesma palavra para manifestação. Quando Ele se manifestou a nós, Ele se revelou a nós, Ele nos fez entender porque Ele se revelou. Conhece ao Senhor? Todos me conhecerão, desde o menor até o maior, todos vocês me conhecerão. Por que nós iremos conhecer o Senhor? Porque Ele iria se manifestar. Ele se manifestou pela sua palavra, então nós podemos conhecê-lo. E de uma forma íntima. Claro que se nós formos diligentes, nós vamos ganhar um espaço em nosso crescimento com o Senhor muito grande, porque nós vamos ter intimidade com Ele, vamos buscar a Ele. Ele é o amor, o amado das nossas almas. Então, para nós é um privilégio muito rico, muito gostoso, poder conhecer a Ele. É um Deus que Ele não se oculta, Ele está em oculto. Por que Ele está em oculto? Para que nós venhamos a buscar. Quando há um desejo em nosso coração, em buscá-lo de todo o nosso coração, Ele disse lá em Jeremias, que Ele se deixaria ser achado por nós. Ele está oculto, mas é um Deus que se revela. Ele tem o maior prazer em se revelar àqueles que de fato desejam a sua revelação. Então isso é precioso. Muito bem, então ele disse para Abrão algo fundamental: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, aqui fala e ser perfeito. No original, e te farei perfeito. Andando com o Senhor, claro que nós vamos ser perfeitos. Como é que é este andar com Deus hoje? Nós temos tantas dicas na palavra de Deus. A primeira delas, andar com o Senhor. Vocês se lembram que em Mateus 11, de 28 a 30, texto muito conhecido, mas ali ele está mostrando como devemos andar com o nosso amado Senhor. De que maneira? Ele disse para cada um de nós: vinde a mim todos vós que
que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí depois ele colocou no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o nosso Senhor já está com a cabeça dele no jugo, disse o nosso irmão Stephen Cong. Ele disse que ele já colocou a cabeça ali no jugo, e outro jugo está vazio. Então ele está convidando para nós tomar o jugo dele, o jugo de Jesus, colocar ali. Nós é como aquele bezerro novo, aquele boi esperto, sabe? Que novinho, a gente coloca ali e vamos puxar aquelas cargas. Mas ele está levando as nossas cargas, e ele nos convida para colocar a cabeça ali no jugo dele. Então a gente quer mostrar para ele que nós temos força e a gente só vai se machucar. Aí a gente vai se cansar. A gente olha para aquele boi, que é uma figura do nosso amado Senhor, Apocalipse. A gente vê que ele está ali, como é muito nítido de um boi, vai a passos de gado. Tranquilo, ele é manso e humilde de coração. Ele está caminhando e nós ali olhando para ele, ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. Por que o jugo dele é suave? Porque ele levou o nosso jugo, e ele está carregando sobre si, irmãos, todas as nossas cargas. Salmo 68, verso 19 diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva os nossos fardos, dia a dia. Mas para isso temos que entregar a Ele, para que Ele leve sobre si as nossas cargas. Então a gente vai ver aquele boi manso caminhando, assim que aquela linda visão que o Senhor deu para o irmão Christian Shen, dizendo que ele é aquele boi manso que caminha do nosso lado, no nosso jugo. Então, para a gente tomar o jugo dele e aprender dele como ele vai, passos de gado, ele não tem pressa, levando aquelas cargas. E a palavra fala assim que vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ali a ideia é que, estando no jugo de Jesus, ele não está prometendo vida boa para nós aqui, mas nós vamos ter uma coisa chamada refrigério. Todas as nossas necessidades ele vai estar nos suprindo no jugo dele, porque nós somos um com ele. Então às vezes nós começamos a capengar, mas ele é aquele que leva sobre si as nossas cargas, né? Então graças ao Senhor por isso. Irmãos, andar na presença do Senhor nos faz homens e mulheres perfeitos. A palavra perfeito, lá em Mateus 5,48, que diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Que história é essa? Deus, ele é supremo, é o Todo-Poderoso, ele é perfeito em essência, mas ali a palavra perfeito é teleios. Ali é a palavra assim: anda na minha presença, a mesma coisa aqui, irmãos, anda na minha presença e você se tornará uma pessoa madura. Andar com Deus, andar com o Pai. Olha que maravilha. Então quando nós andamos com Ele, este andar com Ele é você, nas primeiras horas da manhã, ter um tempo com Ele em intimidade de oração. Não pedir coisas para Ele, mas desenvolver uma relação de amor com Ele, uma intimidade com Ele, uma conversa com Ele, que é uma oração. Claro que depois você vai pedir coisas para Ele, vai interceder pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pelos seus familiares, para que Deus então abra a porta para que eles creiam, se eles ainda não creram no Senhor. Mas, irmãos, é para a gente desenvolver uma amizade com Ele. Então Ele vai revelar os seus segredos de uma forma tão linda que o nosso coração será sempre tocado. Nós vamos ter uma segurança maravilhosa, nós vamos dar ouvidos à voz dEle. A expressão de Provérbios 1:33, aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E como é bom nós ouvirmos a voz do Pai. Nós lemos as Escrituras, nós sabemos que as Escrituras é a palavra de Deus, a palavra viva, mas Deus tem um falar especial dessa mesma palavra para os seus íntimos. A palavra de Deus, quando nós vivemos uma vida de intimidade com Ele,
ela terá para nós um real significado. É como que se Ele falasse conosco face a face. Ele vai reproduzir pelo Espírito essa palavra que nós lemos, ela vai se tornar tão viva, tão real como ela é de fato, que o nosso coração vai ficar fervilhando de alegria o dia todo. Você vai estar ruminando aquela palavra o dia todo. Uma simples frase da palavra pode ser o teu suporte para aquele dia. E nós podemos comer essa palavra. Então, quanto mais temos intimidade com Deus, mais nós vamos ter fome, uma fome que é despertada pelo próprio Senhor a nós. Então você tem fome de mim, fome de Deus, a minha alma tem sede de Deus, tem fome de Deus, então Ele vai nos suprindo, vai nos alimentando. De repente você, sem perceber, que o Espírito não vai permitir que você perceba, que seja um gigante espiritual. Aí não é que você vai ver, as pessoas vão ver em você, olha, aquela pessoa, ela está muito diferente. Não é que ela quis ser diferente, mas porque você desenvolveu uma intimidade com Ele, Ele fala com você face a face, como falava com Moisés. Sabe o que vai acontecer, irmão? Teu rosto vai começar a brilhar, porque aquela luz que é Cristo, eu sou a luz do mundo, Ele disse, Ele sendo formado em nós, o teu rosto vai brilhar. O teu rosto vai ser um rosto onde as pessoas vão olhar para o teu rosto, puxa, aquela pessoa, ela está cada dia mais bonita, mais bonito, porque eu vejo um brilho nos olhos, na face daquela pessoa. Mas por quê? Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 5, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Às vezes nós temos assim, puxa vida, Moisés falava com o Senhor face a face. Claro que ali era a presença dele fragmentada. Então, aquela vez que Moisés subiu lá naquele monte, ficou lá 40 dias. Quando desceu, a face de Moisés brilhava. Ele teve que colocar aquele véu, porque ele estava na presença do Senhor. Moisés caminhava com o Senhor. Nós vamos ver depois o texto. Abrão e Moisés foram os únicos dois que foram chamados amigos de Deus. E claro que no Novo Testamento, nós vamos ver depois o texto, que todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, somos também chamados amigos de Deus. Estão me compreendendo? Mas aquele brilho na face de Moisés, cada um de nós pode obter. De que maneira? Passando tempo com o Senhor, tendo um período ali, eu não sei quanto tempo você passa em oração com Ele, mas a oração, quero lhe dizer uma coisa, é uma luta, irmãos, é uma luta. Você vai ter todos os inimigos do inferno conspirando contra você, para que você não ore, para que você não clame ao Senhor, para que você não se achegue ao Santo dos Santos, presença do Senhor. Claro que Ele está em nós, mas muitas vezes a pessoa dele está em nós como que apagada. Nós estamos cheios de nós mesmos, dos nossos conceitos, das nossas vontades, dos nossos pensamentos, da nossa maneira de viver o cristianismo, mas quando nós diz não para nós mesmos, então Ele assume o controle da nossa vida. Então foi isso que Deus estava dizendo para Abraão: anda na minha presença e eu te farei perfeito, eu te farei um homem maduro. Então, queridos, o que é interessante, que nos chama a nossa atenção também com relação a Abraão, Abraão não teve uma procedência judaica, ele não teve uma procedência judaica, mas ele foi chamado de hebreu. Isso é muito interessante. Aquele pregador escocês, Alexander Wyatt, um pregador escocês, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: o primeiro judeu, se referindo a Abraão, era gentil. O primeiro judeu era gentil, se referindo a Abraão. Agora, ele disse também, irmãos, que o primeiro hebreu era pagão. Interessante. Ele veio de Ur dos Caldeus, nasceu lá na Babilônia. Irmãos, que prerrogativa Deus
então concedeu a Abraão quando o chamou. Nós vamos ver isso no domingo que vem, para nós analisarmos o chamado de Deus a Abraão. Nós vamos ver aqui muitas lições preciosas para a nossa vida. Então, o primeiro crente era pagão, Abraão. Isso é muito interessante, irmãos. Ele quer mostrar para nós, dizendo isso, que não importa quem você é um chamado pelo Senhor. Agora, cabe a mim e a você dizer sim ou não para Ele. Irmãos, frequentemente nós desejamos que Deus ande conosco e que Deus abençoe os nossos caminhos, mas a marca da consagração é andar com Deus em seus caminhos. Eu já ouvi muitas orações: Senhor, venha caminhar no nosso meio. Tudo errado, irmãos. Senhor, eu quero caminhar contigo. Quando nós chamamos Deus para caminhar conosco, nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, eu tenho um caminho que eu acho que é adequado, então você caminha comigo, você vai aprender de mim. Mas não é assim. É nós chamar o Senhor e falar: Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Nós vimos algum tempo atrás um estudo sobre quais são os caminhos de Deus. Então nós temos que andar nos caminhos dele. Irmão, você anda com Deus? Você tem de fato vivido uma vida que o expressa? Caminhar com Deus, se nós não caminharmos com Ele, irmãos, primeiro que a nossa vida não será uma vida ascensional, como foi Enoque, que caminhou 300 anos com o Senhor, e o Senhor o tomou para si. Imagina como era a intimidade de Enoque com Deus, 300 anos caminhando com o Senhor. Claro que o Senhor o tomou para si. Era uma amizade tão gostosa, tão preciosa, que Deus disse: Enoque, agora você vai vir para morar comigo para todo sempre. E ele não experimentou a morte. Graças ao Senhor por isso. Queridos, tem algumas nuances que o apóstolo Paulo, alguns reflexos de andar com Deus, que aparentemente parece assim ser tão inexpressivo, mas o nosso andar com o Senhor reflete, na maioria das vezes, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Por exemplo, Efésios 4, 1 e 2. Vamos ler esses dois versículos para nós verificarmos aqui algo que expressa o nosso andar com o Senhor. Efésios 4, versículo 1 e 2, a Bíblia, ela diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro, o escravo no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então ele vai começar a delinear para nós como que este andar digno. Andar de que maneira? Com toda a humildade e mansidão. Andar com toda humildade e mansidão é andar expressando aquilo que Cristo é em nós. Ele é humilde, ele é manso e humilde de coração, com longanimidade, ou seja, não seja precipitado no seu andar. Às vezes vai ter momentos que você tem que sentar à beira do caminho, da estrada, para refletir, como fez Davi. Davi, no Salmo 63, quando ele foi perseguido por Osiel, que jogava terra nele, jogava pedra e o amaldiçoava de manhã até a tardezinha, mas ele tinha os seus olhos voltados para o Senhor. Aí à tardezinha, Davi, cansado, exausto, ele escreveu o Salmo 63, que ele disse o seguinte: ó Senhor, a minha alma tem sede de ti, eu te busco ansiosamente numa terra árida e seca, para contemplar o que, irmãos? A tua glória. Imagina, o dia inteiro, porque Davi entendia que todas aquelas maldições que vinham sobre ele, pessoas falando, aquela pessoa falando contra Davi, ele sabia que era o Senhor provando a vida de Davi, o Senhor testando Davi, o Senhor moldando Davi. Imagina só, o dia inteiro alguém te xingando, jogando terra em você, te amaldiçoando. Tanto é que um dos soldados de Davi disse assim: ô meu rei, o que esse cão morto aí está te xingando? Porque ele não estava aguentando mais.
Deixa eu dar um passo à frente e cortar a cabeça dele? Não. Deixa, se foi Deus quem enviou, porque Davi, ele sabia, ele reconhecia o Senhor em todos os seus caminhos. Então, irmão, quando tem um tempo ruim na sua vida, não se desespera não. Peça ao Senhor para manifestar, ou seja, Ele está manifestando na sua vida o fruto do Espírito, que é longanimidade. Ele tem que manifestar esse Espírito em você, longanimidade, porque você já tem isso. E a longanimidade é um fruto do Espírito, para que você possa então suportar. Aí diz assim: suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, cristianismo é impossível de se viver. Ninguém consegue viver cristianismo na força da sua carne. É Ele operando em nós. E agora aqui envolve uma questão muito interessante: manifestação da vida de Cristo com longanimidade. Então nós vamos poder suportar aquelas pessoas chatas, aqueles dias que são nebulosos. Queridos, isso o Senhor faz porque Ele nos ama. Então, quando nós percebemos que é o Senhor colocando a sua mão para nos moldar, usando aquelas pessoas, temos que fazer igual Otmani, aquilo que a Margaret Barber disse para ele: Otmani, quando alguém está te maltratando, quando alguém está te pisando, te xingando, baixando o chicote em você, você tem que se ajoelhar diante daquela pessoa e beijar a mão daquela pessoa, porque aquela pessoa está sendo um instrumento para moldar a sua vida. Isso é maravilhoso, irmão. Então, às vezes também nós não percebemos as visitas do Senhor para tratar conosco. Ele não vai dizer para você o seguinte: vamos lá para o quarto, eu vou tratar com você, você está muito bravo, você não tem paciência, então você tem agora a minha paciência, você vai ser paciente. Deus não age assim, Ele é prático. Por isso que Ele vai usar as circunstâncias que nos envolvem. Não é assim? Às vezes você tem uma ideia adequada e correta, você sabe que vai dar certo, mas vem alguém que você ama muito e se opõe àquilo. Meu Deus, mas porque se eu sei que eu estou certo e vai dar certo? Mas Deus disse: não, esse aqui é não para fazer oposição a você, mas eu quero tratar com você na sua impaciência, né? Operando e manifestando longanimidade. Irmãos, andar com humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, isso é um andar bastante específico com o nosso Pai Celestial. E nós temos uma pessoa, volta em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, a Bíblia, ela diz assim, olha, Gálatas 5, verso 25. Se vivemos no Espírito, claro, nós vivemos no Espírito, Cristo é a nossa vida, Ele habita em nós no Espírito, o Espírito habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito do Pai habita em nós, o Espírito do Filho habita em nós. Então, se vivemos no Espírito, porque onde está o Espírito, está a Trindade. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não tem necessidade, sabe por quê? Porque nós temos tudo. Temos o Senhor da glória habitando em nós. Hoje, 19 horas, vamos tratar sobre um assunto, sobre a casa de Deus. Nós vamos analisar alguns pontos da casa de Deus, que nós somos a casa de Deus. Nós somos a expressão de Cristo. Onde Cristo está o Pai, está o Espírito, né? E até falamos ontem com os jovens sobre Filipe, quando disse para o Senhor Jesus: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Estou há tempo com vocês, não tendes me conhecido? Quem vê a mim vê o Pai, porque toda a manifestação de Deus era através de Jesus Cristo. A sua mansidão, o seu falar, as suas atitudes, as suas obras, era o Pai quem fazia as obras em Cristo. Então, Filipe, você não tendes me conhecido? Eu estou aqui diante de ti, mas é o Pai que está em mim. Se você está vendo a mim, não é a mim que você está vendo, porque tudo que eu faço pelo Pai no Pai, ou o Pai que faz em mim.
Então, como você diz, mostra-nos o Pai? Estou tanto tempo com você. Você não vê os meus atos, você não vê as minhas obras, você não vê a minha palavra, você não vê quando as pessoas me ultrajam, eu não revido com ultraje, você não está vendo que não é eu, mas é o Pai em mim. Então Jesus viveu uma vida de dependência no Pai, do Pai. Então o Pai podia fazer tudo em Jesus. Irmãos, assim deve ser conosco também. Porque se temos o Pai, por isso que aquele texto de Gálatas 2:20, cuidado de citar aquele versículo lá. Talvez você está citando aquele versículo e aquilo não é uma realidade na sua vida. Já estou crucificado com Cristo, vivo não, mas Cristo vive em mim. Ali não está falando de libertação do pecado, não. Como muitos aí que pregam a mensagem da cruz, fala que é. Não é. Libertação de pecado é Romanos 6:6. É 2 Coríntios 5:14. Mas Gálatas 2:20, Paulo está particularizando. Vivo não, mas eu. Mas Cristo. Paulo está dizendo aqui em outras palavras, a minha vida é dirigida não por mim. Vida aqui é psique da alma, mas é dirigida pelo Senhor. É não mais eu, mas Cristo. Estão me compreendendo, irmãos? Então Deus poderia usar Paulo, porque Paulo tinha uma alma tratada. E ele sempre respondia ao Senhor. Paulo queria pregar em um determinado lugar, o Senhor falava com ele, Paulo, quero que você vá para lá, visitar aquele macedônio. E lá começou a igreja em Filipos. Puxa vida, nós gostamos da luz da ribalta, mas Deus tem nos chamado para uma vida em oculta com Ele. Se é que Ele vai nos exaltar, tem que ser Ele. E quando Ele nos exalta, nós nem vamos ficar percebendo que estamos sendo exaltados. Esse tempo atrás, estava conversando com o irmão Romeu. Eu falei assim, Romeu, eu tenho sido muito ajudado pela tua vida. Ele falou, Cláudio, você não podia ter falado isso. Isso, rapaz, me deixa, eu assim, sabe, começo a me encher de mim mesmo. Falo, me perdoa, irmão, me perdoa, né? Porque nós gostamos disso, irmãos, de sermos exaltados, de sermos apreciados, de sermos os melhores, não é assim? Então aqui, anda na minha presença, eu te farei você perfeito. Andar em amor, andar no Espírito, viver no Espírito. O que é andar no Espírito, viver no Espírito? Andar no Espírito, nós estamos andando segundo as orientações dEle. E eu, uma vez que eu estou morto com Cristo, eu preciso de alguém que me dirija. E a palavra fala em Isaías 58:11, o Senhor te guiará continuamente, andar no Espírito. Então vivemos no Espírito. O que é viver no Espírito? É viver uma vida de absoluta dependência do Senhor. Os meus passos têm que ser dirigidos pelo Senhor. Irmãos, nós devemos ser como o salmista, desejar andar na presença dEle. Vamos lá para o Salmo 116. Temos aqui alguns versículos que nos chamam muito a nossa atenção, devemos atentar para ele. Salmo 116, a partir do versículo 8. A partir do versículo 6. Salmo 116, versículo 6. Presta atenção, irmãos, que coisa preciosa. E depois, o salmista então tomou uma resolução. Olha o versículo 6. O Senhor vela pelos simples. Essa palavra vela aqui, no original, é a mesma que protege. O Senhor protege pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Olha aqui a evolução, irmãos. Ele me salvou. Depois diz assim, volta minha alma ao teu sossego. Porque uma alma que foi salva não tem necessidade de ser uma alma agitada. Ele me salvou, então minha alma, volta para o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Por quê? Porque livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Agora ele tomou uma resolução: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Nós estamos na terra dos viventes, porque eles vão morrer, nós somos eternos, mas eu vou andar na terra dos viventes, na presença do Senhor. De que maneira? Com amor, com mansidão, com longanimidade, amando uns aos outros, percebe? Para que eles vejam em nós
a manifestação da vida de Cristo. Queridos, o que Deus o Pai requer de nós, irmãos? Lembra aquele texto de Miqueias 6, versículo 8? Vamos dar uma olhada nele lá? Miqueias 6, verso 8. Aqui nós temos uma declaração tão linda, e a palavra diz assim, olha: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Então ele declarou para mim e para você o que é bom e o que ele pede de mim e de você. Agora, olha só, que pratiques a justiça. Irmãos, isso aqui é a mesma coisa de que dizer o seguinte: só pode pregar a cruz um crucificado, só pode praticar a justiça um justificado, porque aquele que morreu, aquele que está morto, justificado está do pecado. Aquele que morreu justificado está do pecado. Então, pratiques a justiça, vive uma vida de morto, vive uma vida de retidão, né? E o que mais aqui? E ames a misericórdia. Por que devemos amar a misericórdia, irmão? Porque a misericórdia, a palavra diz que Deus, Ele é misericordioso e Ele tem prazer na misericórdia, e as suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Então, ama aquilo que Deus renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Aí depois diz assim: e andes humildemente com o teu Deus. Por que ele colocou aqui andar humildemente com o teu Deus? Porque, irmãos, existem muitos que são arrogantes espiritual, né? Olha, eu sou servo de Deus, né? Eu estou fazendo uma obra, Deus tem uma grande obra na minha vida. Isso é arrogância. Coloca a boca no pó, ande, mas ande humildemente. Essa humildade aqui nós sabemos que não é nossa, que é de Cristo. Ele é manso e humilde de coração. Então, dependa da manifestação da humildade dele quando você, de fato, andar com o Senhor. Lembre-se de que tem essa consciência de que não é mais eu, mas Cristo. Irmãos, é tempo de nós nos prepararmos para o encontro com o Senhor. O Senhor, irmão, tem rasgado o seu coração para nós. O Senhor tem falado de uma forma tão clara para cada um de nós, para que a gente possa então viver uma vida na presença dEle, uma vida andando com Ele. Então, anda na minha presença e eu te farei perfeito. Então vamos avançar aqui no nosso estudo. Nosso crescimento espiritual é descrito na palavra de Deus como um processo lento e contínuo de apropriação do caráter moral de Deus, ou seja, o caráter de Cristo. Ou seja, aqui a ideia é o seguinte: quanto mais você o conhece, mais você deve desejar conhecê-lo. Quanto mais você tem dele, mais você deve desejar tê-lo. Não se contente com o que você tem de Cristo. Busque mais, porque a fonte, que é Ele, é inesgotável. Está transbordando, mas eu quero mais. Eu quero mais. É isso que Ele deseja. Isso que o nosso coração deve ansiar. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Entende, irmãos? Altar no Antigo Testamento se refere à cruz no Novo Testamento. Os altares que Abraão levantou o conduzem tanto a um crescimento de sua visão de Deus, quanto a um crescimento e formação do caráter de Cristo em seu homem interior. É necessário um verdadeiro quebrantamento, deixando o trabalho da cruz arando sobre nossas almas e termos uma disciplina espiritual para andar com Deus. Por isso, quando Deus nos corrige, é para uma grande finalidade. Hebreus capítulo 12, versículo 10, vamos ler apenas a parte B, que diz assim: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, sempre quando Deus nos corrige, algumas versões está castiga, que não é o sentido de Deus castigar porque nós erramos, mas Ele vai nos disciplinar, é para... Deus nunca faz nada sem um objetivo. Ele nos disciplina para um propósito, para aproveitamento. De quem? Dele ou do nosso?
do nosso aproveitamento. Irmãos, e aqui tem tantos textos que mostram sobre quão fundamental é a disciplina do Senhor, mas para tanto nós temos que, em primeiro lugar, reconhecê-lo, que é o Senhor. Irmãos, na vida de um filho de Deus, se você ler com bastante cuidado o Antigo Testamento, todas as histórias do povo de Deus, você vai perceber como eles erraram e como Deus os disciplinou de uma forma amorosa, graciosa, que as aflições que o povo de Deus tinha eram provocados por eles não andarem com o Pai. E o Senhor, porque Ele corrige a todos quantos amam, eram corrigidos. Então você tem que reconhecer, ter um reconhecimento de que é o Senhor que está por detrás de todas as coisas na sua vida. Por exemplo, vamos ler 2 versículos no Salmo 119, versículos 71 e o 75. Olha o que diz aqui no versículo 71, que interessante, irmãos. 119, versículo 71, que diz assim: olha o que o salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Para quê? Está vendo aqui? Olha que interessante. Queridos, você vai dizer para mim que aflição é alguma coisa boa? Claro que não é. Ontem estava falando com a minha mãe, ela falou comigo em lágrimas, dizendo o seguinte: olha, a minha amiga, que quando eu estou doente, ela vem 3, 4 vezes por dia aqui, ela está no hospital, e o caso dela é muito grave. Puxa vida, ore por ela. Sabe, quando ela falou isso aqui, eu falei: puxa vida, que amizade gostosa. Eu conheço a amiga da minha mãe, que amizade gostosa que é essa aqui, né? Amigas, é igual Davi e Jonatas, as almas ligadas uma com a outra. Então, por que minha mãe estava sofrendo? Porque a sua amiga, a quem ela ama, está muito mal no hospital. Percebe? Então, ou seja, ela está sofrendo, mas a dor dela é a minha dor. Mas isso, de alguma maneira, eu creio que vai ser bom para minha mãe. Ou se a amiga dela falecer, ou se viver, vai ser bom, ela vai ganhar uma experiência, né? Mas aqui, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Está vendo, irmãos? A aflição na nossa vida não é ruim, não. E o versículo 75 diz assim, olha a convicção do salmista: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. O Senhor me afligiu porque tu és fiel. Como assim? Com fidelidade me afligiu? Que história que é essa? Porque Ele ama todos quantos, Ele corrige a quem ama. Então, se somos filhos de Deus, Ele seria infiel se não me corrigir. Mas porque Ele é fiel à sua palavra, e Ele disse que cuidaria de nós, que nos guardaria, que nos amaria, e quem ama, diz Paulo lá em Efésios capítulo 5, versículo 28, 29 e 30 ali, que o Senhor amou a igreja, e o Senhor ama a igreja e dela cuida. Quando Deus nos amou, Ele também assumiu a responsabilidade de cuidar de nós. Cada passo nosso, Ele cuida. É um Deus de detalhes. Então Ele diz aqui: com fidelidade me afligiste, porque se tu não fosse fiel, o Senhor não me afligiria. Mas Ele é fiel, Ele aflige, porque somos filhos. Que filho há que o pai não corrige? A não ser que você seja um bastardo e não um filho. Bastardo é um filho ilegítimo. Mas se você é filho, o Senhor vai lhe corrigir. Vai usar circunstâncias, vai usar pessoas. Percebe? Então aqui foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse. Queridos, outro texto que é muito lindo, eu vou citar para vocês. Abra em Jó, capítulo 5. Jó 5. Vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 17. Veja que interessante, irmãos. Ele começa então a exortar a Jó,
né? Mas veja aqui, versículo 17, diz assim, Jó 5,17 em diante. Bem-aventurado, você sabe que bem-aventurado é uma pessoa que é profundamente feliz. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, a quem Deus corrige. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Às vezes Ele envia um câncer para você para tratar da sua impaciência. Às vezes Ele envia, de repente, aí um vírus na sua vida para tratar com a sua confiança. Porque se você souber que você está com câncer, se você souber que você está com um vírus, você vai procurar quem? Quem pode socorrer? Ele. Ô filho, eu tive que enviar um câncer para você, eu tive que ferir você para você vir voltar para mim. Porque, queridos, Ele causa dor em nós, mas não é da vontade dEle. Ele tem que causar dor em nós porque nós temos a tendência de desviar dEle. Então Ele causa dor para nos ter perto dEle. Então depois Ele fez a ferida e Ele mesmo a cura. Percebe? Mas a pessoa que foi ferida pelo Senhor, depois ela vai ser curada, se o Senhor quiser curar, mas ela vai ganhar uma experiência. Agora eu preciso de andar com o Senhor meio machucado, com essas sequelas, como fez com Jacó, quando a gente vai analisar Jacó futuramente aqui, que Deus teve que tocar no nervo da coxa de Jacó, para que ele então amadurecesse. Que lindo, irmãos. E aqui continua, versículo 19, de 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará, na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação não a temerás, da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda. Queridos, o que é a paz, a nossa tenda? É o próprio Senhor, é a nossa tenda. Ele se fez carne e tabernaculou, colocou a sua tenda entre nós. Essa tenda, nós estamos na tenda com o Senhor, nós temos paz, estamos bem abrigados. Percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. E o que mais? Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade, como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Porque o feixe de trigo o Senhor vai recolher no seu celeiro, para os filhos de Deus. Não seremos queimados. Mas agora, veja o versículo 27. Isso aqui, o versículo 27, é o suprassumo, ou resultado, ou resumo de termos uma vida corrigida. Olha só. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Está vendo, irmãos? Nunca é para mal. O Senhor nunca traz uma aflição para nós para o nosso mal, é para o nosso bem. É que nós achamos que é para o nosso mal. As pessoas começam a falar para nós o seguinte: olha, isso aí você tem que repreender, irmão, você é do inimigo. Não é a mão do Senhor. Se você é filho, pode ser o inimigo, mas com a permissão do Senhor, para o teu bem, como Ele fez com Jó aqui também. Estão me compreendendo, irmãos? Se você ler depois, vamos ler agora. Abra lá em Deuteronômio capítulo 8, vamos ver aqui mais uma questão da disciplina. Capítulo 8, versículo 5. Versículo 5. Deuteronômio 8:5. A palavra, ela diz assim, preste atenção. Sabe, pois, no teu coração, no íntimo, lá no recôndito, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Mas nesse contexto aqui, nós vamos ver como é que esse povo foi disciplinado. Os versículos 2 e 3 diz assim: você vai recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto.
é um lugar de disciplina, graças ao Senhor. Estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, percebe que a disciplina, às vezes Ele tem que trazer disciplina para o nosso coração, para que nós saibamos o que nós temos no coração. Se você vive uma vida de intimidade com o Senhor, você vai conhecer Ele e vai conhecer você também. Estão me compreendendo? Quando Isaías viu o Senhor, qual foi a reação dele? Estou perdido, porque meus olhos viram o Senhor. Ele agora via a si mesmo, porque ele viu o Senhor, não que ele fez uma introspecção. Deus proíbe a introspecção, né? Mas ele foi disciplinado para saber aqui, esse povo, o que estava no coração deles. Humilhação, provação, etc. Mas olha o versículo 16, o resultado aqui dessa disciplina. Versículo 15: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. O Senhor não faz nada sem propósito, irmãos, é sempre para nos abençoar. Nós somos tolinhos, né? Queridos, se nós não conhecemos o Senhor, vamos conhecer a sua palavra e vamos viver uma vida totalmente distante dEle, não mandando a presença dEle. E aí Ele faz as suas visitações, a sua fala, e nós passamos desapercebidos. Vamos buscar o falar de Deus terceirizado. Lá tem o irmão Cláudio, né, que ele estuda a palavra, então ele vai trazer para nós. Não, irmão, você tem que ir aos pés do Senhor, você tem que andar com o Senhor, você tem que caminhar junto com Ele, em união com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E assim foi a vida de Abraão, andava com o Senhor. Queridos, às vezes, quantas vezes Abraão uma vez foi lá para o Egito, Deus disse não vai para o Egito, e Abraão foi. Ele mentiu, falando para o rei lá o seguinte: olha, essa aqui é minha irmã Sara, né? E o Senhor tratou com Abraão, mas depois trouxe Abraão de volta. Ele perdeu muito tempo, a gente vai ver isso aqui nas visitas do Senhor a Abraão. Mas depois de um tempo, aí Deus disse o seguinte: olha, Abraão, agora você pode ir para o Egito. Aí eu posso ir, Senhor, mas Abraão, você vai para o Egito, mas eu vou contigo, Abraão, para o Egito. Você vai para o mundo, eu vou ser um com você. Agora não vai ter problema o seu coração corromper, porque eu vou estar contigo. E assim é nós estamos neste mundo, mas a presença dEle em nós e o nosso caminhar com Ele, não vai ter nenhum perigo, irmãos. O perigo é a gente querer ir para um determinado lugar que Ele não nos autorizou. Então nós temos que estar com nossos ouvidos bem abertos para ouvir a voz do Senhor. E Ele tem falado, irmãos, falado de uma forma tão linda, tão rica, tão amorosa, tão graciosa, nos preparando para o nosso encontro com o seu amado Senhor. Então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Um cristianismo sem cruz não é cristianismo de forma alguma, e sim uma pobre imitação da doutrina de Cristo. Uma vida cristã sem cruz não é vida cristã, mas apenas um ego adornado com os ensinos de Cristo. Abraão viveu uma vida de cruz, ou seja, uma vida de altar. O primeiro altar foi edificado em Siquém, e podemos chamá-los de altar da revelação. Deus revelou-se ali a Abraão. Gênesis 12:7, a palavra de Deus diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Irmão, vocês observou que altar é uma figura da cruz, e altar e revelação caminham juntos. Cruz e revelação caminham juntos. Sem cruz nós não vamos ter revelação de Deus. Sem cruz você vai ter revelação, muitas revelações, como Paulo fala:
há muitas vozes no mundo, mas as minhas ovelhas, disse o nosso Senhor, ouve a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Então, quem não vive uma vida de cruz, de crucificado, o que acontece? Olha, Deus me falou, falou, qual o texto que é? Não, Deus me falou numa linda revelação, sai correndo de perto. Ainda que faça chover milagres, ainda que tudo dê certo, não aceite isto, irmãos, porque se fosse dessa maneira, nós tínhamos que abandonar a nossa Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Cuidado com essas revelações. Então Deus apareceu a Abraão, Deus se manifestou a Abraão. E qual é a maneira que Deus vai se manifestar a nós? Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 21. Então o Senhor tem uma maneira maravilhosa de se manifestar a nós. Diz assim, versículo 21, 1 Samuel 3, 21. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então, o Senhor vai se manifestar a nós pela sua palavra. Agora, se você desenvolver uma íntima amizade com Ele, o assunto do segundo altar, que é o altar da comunhão, você vai descobrir o segredo de uma profunda amizade com o Senhor. Aí, meus irmãos, nós vamos temer mais nada, mais ninguém, porque a presença dele em nós traz uma segurança tremenda. Aqueles irmãos do passado eram jogados naquelas arenas, eles não estavam nem aí, eles sabiam que iam sofrer, mas eles contemplavam o Senhor. Estevão, em Atos capítulo 7, vocês se lembram quando ele foi apedrejado? Ele olhou e viu os céus abertos, e o Senhor de pé, à destra do trono da majestade. Ele disse assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé. Irmãos, o Senhor Jesus se levantou naquele momento de honra. Que privilégio foi para Estevão morrer pelo seu Senhor. Então pode apedrejar, não tem problema. Eu vou te matar, pode matar. Agora, se você não tem uma íntima comunhão com o Senhor, qualquer tipo de vírus você vai temer. Você vai temer. Nós não temos que temer nada e nem ninguém. O Senhor Jesus disse assim, em João 5, 24. João 5, 24. Quem, em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você não tem que temer nada, irmão, nem ninguém. Às vezes a gente tememos porque nós não cremos de fato. Por quê? Assunto de Hebreus, negligência. Nós precisamos de perseverança. Perseverança é seguir o Senhor. Perseverança é na perseverança que ganhareis a nossa alma. Lucas, capítulo 21. Então, queridos, visão espiritual. E ninguém que de fato tem visão espiritual vai viver uma vida cômoda. Porque a visão, ela nos consome, irmãos. Eu sei que talvez não vai dar tempo para a gente terminar o estudo hoje, mas eu quero falar um pouquinho sobre a visão espiritual. Queridos, sem visão espiritual, embora a visão espiritual ela não é tudo, diz o pastor John MacArthur que a visão espiritual ela não é tudo, mas ela é a base de tudo. Eu também creio, porque a visão é sempre para o serviço. Quando o Senhor nos chama, nos dá uma visão espiritual, é para uma finalidade. Irmãos, foi com todos os santos do Antigo Testamento, foi todos com os santos do Novo Testamento. Por exemplo, vamos citar aqui Isaías. Vamos lá para Isaías capítulo 6. Vamos ver aqui essa primeira visão. A visão sempre é para o serviço. Isaías 6, verso 1. A palavra ela diz assim, olha, vamos ler com bastante cuidado. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, visão espiritual, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então ele viu o Senhor. Mas a visão, ela sempre é para uma determinada função. Aí você vai ler o versículo 8.
Depois disto, Isaías está relatando aqui: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então por que ele se dispôs a ir? Porque ele viu o Senhor. Agora abra lá em Êxodo capítulo 3, visão espiritual. Êxodo capítulo 3. Aqui nós temos também o chamado de Moisés. Capítulo 3, vamos ler aqui alguns versículos. Êxodo 3, o versículo 1 em diante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, ou seja, atrás do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe, se revelou o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, ele viu, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por quê? Então aqui ele teve essa visão do Senhor. Agora, queridos, depois que ele teve essa visão, o que Deus diz para ele? Versículo 10: vem agora e te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Percebe aqui, irmãos? Então a visão, ela sempre aponta para um serviço que ele quer fazer conosco. Então, aqueles que de fato querem servir a Cristo, orem por visão espiritual. Que se você ainda não tem ou não sabe qual é o seu dom no corpo de Cristo, se você orar por visão, a primeira coisa que você vai ter é sofrimento. Você vai sofrer. Segundo lugar, o Senhor vai te preparar, te moldar para te usar. Tanto é que Moisés tomou um susto. Ele disse assim no versículo 11: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ah, Moisés, agora eu posso te usar, porque você chegou ao fim de si mesmo. Quem sou eu? Não sou ninguém. Tenho 80 anos. O Senhor quer... Aí Deus disse para Moisés, Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Aí sim, você pode libertar o meu povo. E será este o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, serviríeis a Deus neste monte. Então a nossa vida, a partir da visão, sempre será de servo, de serviço. Não vai ser nunca diferente, irmãos. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. E Abraão, quando o Senhor apareceu para ele aqui, nesse primeiro altar, Abraão, a partir daqui, ele se tornou um servo do Senhor. Como é que nós sabemos que ele serviu ao Senhor? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, verso 24. Vai mostrar que Deus aqui está falando com Isaac. E nessa conversa ele vai se referir, Gênesis 26, versículo 24, vai mostrar para Isaac que o pai dele era o seu servo. Diz assim, Gênesis 26, verso 24: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Está vendo, irmãos? Serviço. Se você ler depois Daniel capítulo 10, você vai ver que a visão nos consome, nos deixa nós prostrados de quatro. Se você ler, por exemplo, Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo ficou cego com aquela visão celestial. E Paulo não foi desobediente à visão celestial. Então o Senhor poderia primeiro trabalhar com o apóstolo Paulo. Então depois, aquela visão norteou toda a vida de Paulo. E irmãos, nós temos orado por visão espiritual, como servos do nosso amado Senhor.
Irmãos, muitos infelizmente nem sabem o que é visão espiritual, nunca viram o Senhor, vivem uma vida de segunda mão, vivem um cristianismo terceirizado, né? Eu estou lá, estou sendo abençoado, junto. Não é, irmãos. O Senhor tem lhe chamado para uma vida de união com Ele, para uma vida de cruz, e Ele só irá se manifestar em nós quando nós vivermos uma vida de cruz. 2 Coríntios 4:10, trazendo sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Ezequiel, deixa eu ler só mais 2 versículos, nós vamos encerrar. E vamos mostrar aqui a visão, tem visão de Jeremias também, mas de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, vamos ler aqui os versículos 1, 3 e 10. Ezequiel 1, 3 e 10. A palavra ela diz assim, olha, o versículo 1. Ezequiel 1, 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Versículo 10. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Ele teve visão de quem, irmãos? Do Senhor. Esses 4 aspectos aqui falam do Senhor. Então, ele teve a visão de Deus. Então, qual foi o serviço dele? Logo aqui em seguida, no capítulo 2, diz assim, 2:1. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Porque ele teve uma visão e a visão consumiu ele. A mesma visão teve Daniel capítulo 4. Se você ler Daniel capítulo 4, você vê que Daniel estava aqui como morto. E o Senhor então tocou, levantou, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Agora ele ia ouvir claramente. E o que o Espírito falou com ele? E ele vai descrever para nós aqui. Por causa da visão, ele me disse, filho do homem, e eu te envio, está vendo aqui? Aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram, a palavra se insurgiram aqui, que se revoltaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Está vendo aqui, irmãos? Então essa foi a vocação de Ezequiel, por causa da visão. E por causa da visão, ele escreveu 48 capítulos. A visão do Senhor é algo maravilhoso, irmãos. Não queira conhecer o Senhor intelectualmente. Eu sei que livros são muito bons, mas peça ao Senhor discernimento espiritual. Senhor, tudo aquilo que eu ler, me dá discernimento, mas eu quero que Tu abra o meu coração e se revele a Ti mesmo, a mim. Eu quero ver o Senhor, quero contemplar Tua face e viver uma vida de cruz, para que nós sejamos expressão de Cristo. De outra sorte, irmãos, Ele não vai se manifestar a nós. Nós estamos vivendo os últimos dias. Irmão, se apegue ao Senhor, não solte dele, gruda no Senhor, fala, Senhor, eu quero te conhecer pela sua palavra, se revela a mim, vai para o teu quarto, chora, esperneia, Senhor, se revela a mim, passa tarde, um dia, mas Senhor, eu quero saber a tua direção para a minha vida. Irmão, se isso for sincero no seu coração, Ele vai trazer uma profunda direção e você não vai ser confundido mais. Então, irmãos, vamos parar por aqui, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra tão esclarecedora que o Senhor tem trazido para os nossos corações. Continue falando, Pai, nos moldando, se revelando a nós.
Entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra, frutifica a Tua palavra em nossos corações, abençoa-nos com a mesma palavra e coloque em nosso coração uma profunda disposição para segui-lo mais de perto, para andar na Tua presença, porque Tu estás em nós, nós estamos em Ti. Oh Pai, segura na nossa mão, nos dê sabedoria, visão e discernimento espiritual, para que possamos fazer tão somente aquilo que for da Tua vontade. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.